Bom, vamos lá, pessoal. Boa noite. Para quem já está presente ao longo da live, deve entrar mais um pessoal. A gente vai liberando, mas em respeito a todo mundo que chegou no horário, vamos iniciar. A ideia aqui é continuar com a nossa proposta de fazer encontros bimestrais, trimestrais ou até pontuais, né, dependendo de como está o mercado. Então, usar essas lives, a tecnologia, para nos aproximar dos nossos clientes, não só dos nossos clientes, como convidados, né? A live nasceu justamente com essa proposta, que a Origami possa disseminar conhecimento, manter os clientes e os nossos próprios clientes também podem recomendar. A gente abre esse formulário de inscrição, então, sempre que vocês receberem um convite, fiquem à vontade para pensar em pessoas que também fazem sentido desse bate-papo, que são interessadas em investimentos, que têm um patrimônio relevante e precisam cuidar bem dele. Então, a gente vai começar mais uma live da trilha da Origami Insights. Antes de passar a bola para o Carinha, a gente vai fazer um bate-papo sobre investimentos internacionais, né, investimentos no exterior. A ideia é trazer uma meia hora ali de conteúdo, onde o Carinha vai passar. E, como sempre, deixar vocês super à vontade para fazer perguntas. Tá? A live vai ficar gravada, a gente sobe no YouTube depois e disponibiliza para os nossos clientes e para quem está inscrito aqui também. Então, Karim, pode passar, fazendo favor? Antes da gente começar o conteúdo de fato, é legal sempre atualizar um pouco dos números da Origami. Para quem é convidado, não conhece muito a empresa, também vou roubar 5 minutinhos aqui da live para apresentar o nosso trabalho. Então, a Origami é uma consultoria com 1 ano e 1 mês de vida. Nós já temos 150 milhões sobre consultoria. Esse é o patrimônio somado dos nossos clientes. Esses clientes são 72 famílias que nós atendemos. E a gente tem muito orgulho em falar que até hoje não tivemos nenhum distrato, né, nenhuma saída de clientes. Então, todos os clientes que entraram estão continuando essa jornada conosco. E esse 92% de NPS é um indicador que só reforça esse nível de satisfação, né? Ele é uma métrica internacionalmente, mundialmente utilizada para medir a satisfação e a lealdade dos clientes. E ele vai de 0 a 100, então 92 é uma ótima nota. Pode passar, Felipe? Próximo. O nosso trabalho, falando rapidamente, que ele se concentra em 5 principais pilares. Então, a gente vai tratar não só nós somos uma consultoria de investimentos por regulação, mas a gente usa dos investimentos para poder dar um serviço de um valor agregado muito maior, falando de alguns tópicos como independência financeira. Então, fazer um projeto para que você atinja a sua independência financeira, ou saiba, para quem já atingiu, né, a independência, saiba sobre a longevidade do seu patrimônio, saiba como utilizar, né, seu portfólio, sua carteira de investimentos da maneira mais adequada. Tratamos também de planejamento sucessório, gestão de riscos e seguros, onde a gente vê se faz sentido você ter um seguro de vida, um seguro de proteção, né? Eficiência fiscal também, para quem é CLT, a gente agrega muito fazendo planos de previdência privada, no caso de PGBL, para quem de alguma forma está deixando dinheiro na mesa através de tributos, a gente faz toda uma análise, um diagnóstico para saber se podemos gerar eficiência nesse sentido, né, eficiência fiscal e tributária. E, por último, a gestão de investimentos de uma forma global, que é o que a gente vai tratar aqui. Então, abrangemos todos esses pilares através da carteira de investimentos, da gestão da carteira de investimentos. E aí, por que a Origami consegue fazer tudo isso, né? E por que escolher? Principalmente pelos 2 principais pontos, que é um modelo independente e sem comissionamento. Então, diferente da grande maioria do mercado, né, que é o mercado de assessoria e de bancos, a gente atua de forma independente. Então, nós não temos exclusividade ou amarras com nenhuma instituição financeira, seja ela os grandes bancos, Bradesco, Itaú, ou as corretoras, XP e BTG. Então, a gente pode atender o cliente aonde fizer mais sentido para ele,
e porque nós não recebemos nenhum tipo de comissionamento. Então, transparência total na forma que nós somos remunerados. Isso faz com que a gente não precise recomendar produtos inadequados para os nossos clientes e que a gente também consiga fazer esse trabalho num aspecto muito mais amplo que eu comentei no slide anterior. Além disso, a gente utiliza uma metodologia que é a Goal-Based Investing, onde a gente coleta todos os objetivos do cliente, suas restrições, seus prazos, e monta, de fato, carteiras personalizadas. Então, nenhum cliente do Origami tem uma carteira igual ao outro cliente. A gente não pega aquele padrão de suitability, se você é conservador, moderado ou arrojado, e te cospe uma carteira. A gente trata caso a caso, super personalizado, através dessa metodologia que é muito validada internacionalmente, e a gente se apropriou e trouxe para cá. Aí, por último, Karim, pode passar mais um pouquinho aí. Um outro diferencial é o atendimento direto com sócios. Então, tanto eu quanto o Karim e o Sato estamos aqui. A gente tem uma ampla experiência no mercado financeiro, os três somados, mais de 35 anos de bagagem. Então, garantimos que isso é um diferencial, tanto na questão de conhecimento, de maturidade, de experiência, e a proximidade que a gente fornece, proximidade e disponibilidade que a gente dá aos nossos clientes, né? Então, isso a gente pode garantir que o nível de serviço é diferenciado. Ninguém garante rentabilidade, mas nível de serviço, a gente assume essa responsabilidade aqui. Pessoal, então é isso. Fiz essa nem tão breve apresentação, mas vou passar agora a bola para o Karim. E, de novo, por favor, fiquem à vontade para perguntar, tirar dúvidas. É chato, vai ser chato se for um monólogo aqui, então espero que vocês colaborem também. Vai lá, Karim, fica à vontade. Boa, valeu. Boa noite aí, pessoal. Primeiro, me apresentar, né? Sou o André, o pessoal me chama de Karim, meu sobrenome. Eu sou fundador aqui com o Sato, com o De Vito. Atendo clientes também e cuido especificamente mais da parte de alocação de investimentos. Então, eu fico mais na frente ali na hora de montar as carteiras de investimentos. Se alguém aí tem a rentabilidade ruim, já sabe a quem culpar. O culpado está aqui na sua frente. Graças a Deus, as coisas estão caminhando muito bem na carteira dos nossos clientes, a gente acompanha. Obviamente, depende muito da janela de entrada de cada um, mas a gente está vendo que, na média, os clientes têm tido um bom resultado. Como o David falou, a gente não promete resultado, mas a gente usa metodologias validadas aqui no Brasil e fora do Brasil para garantir que a gente tome sequências de boas decisões. E se a gente conseguir tomar sequências de boas decisões, a gente sabe que lá no final da história, a chance da gente ter um resultado bom é muito grande, tá? Então, agradecer aí a presença de todo mundo. Eu sei que tem alguns aí que não me conhecem, alguns eu já conheço, mas enfim, estamos sempre à disposição aí para atender vocês. E agradecer a confiança no nosso trabalho, né? A Origami está completando um ano aqui, já temos um volume significativo aqui, já temos algumas dezenas de famílias, principalmente aqueles que entraram ali no comecinho, que eram mais próximos da gente, tiveram bastante confiança naquilo que a gente estava fazendo. Então, agradecer demais a confiança de vocês aí. Se não fosse por vocês, a gente não estaria do tamanho que a gente está hoje, tá? Obviamente, ninguém aqui é paraquedista, né? A gente já está nessa há bastante tempo, eu especificamente desde 2009, então já estou há 17 anos no mercado. Então, tenho, enfim, formação, certificação, bastante bagagem aí para garantir que a gente vai tomar boas decisões com o patrimônio dos clientes, tá? E aquilo que a gente faz no patrimônio de vocês, a gente faz no nosso patrimônio pessoal, tá? A minha conta está aqui na Origami, a conta do Sato, a conta do De Vito, e a gente investe igual vocês, são os mesmos produtos, é a mesma carteira, tá bom, pessoal? Então, podem ter certeza que, além de não receber comissão, a gente também está no mesmo barco que vocês aqui, tá? Como se fala em inglês, a gente é walk the talk, né? Então, a gente faz aquilo que a gente prega, tá bom? Vamos lá, então a ideia aqui é falar de investimento no exterior. Gostaria que fosse interrompido, eu gostaria de ser interrompido, tá? Não vou ficar falando aqui 20 minutos, acaba ficando bem chato. Então, quem tiver alguma dúvida, me interrompa, por favor. Não tem pergunta ruim, não tem pergunta errada, tá? É melhor perguntar, e às vezes essa pergunta é um fio para a gente puxar e entrar em algumas coisas importantes aqui, do que ficar com dúvida, eventualmente, ou ficar com receio de perguntar. Tem pouca gente aqui na sala, então fiquem à vontade, por favor, tá bom? Pode escrever no chat se não quiser falar, tá? Para falar de investimento no exterior, uma coisa que eu acabo sempre perguntando para os nossos clientes aqui da Origami, enfim, para as pessoas do meu relacionamento pessoal,
é o seguinte, né? É comum a gente ver, eu diria que talvez um dos principais erros dos patrimônios grandes aqui do Brasil, esses patrimônios foram construídos ao longo de várias gerações, né? Quando a gente olha para a história das famílias brasileiras que têm mais dinheiro, né? Normalmente não é o cliente que teve um evento de liquidez, que vendeu uma empresa, que vendeu um imóvel de alto valor e saiu de uma classe mais baixa e ficou um ultra rico do dia para a noite. Normalmente esse patrimônio ele foi construído ao longo de várias gerações, né? Então, de repente, são os nossos pais, são os nossos avós que começaram a construção desse patrimônio e isso foi trabalhado ao longo de várias décadas. E nesse caso, que é o caso comum aqui do Brasil, o principal erro é uma superexposição doméstica. Então, é muito comum a pessoa ter o imóvel aqui no Brasil, outros imóveis aqui no Brasil, a carteira de investimentos aqui no Brasil, a empresa aqui no Brasil. E aí, assim, a gente olha para um governo que hoje já responde a 40% do PIB. Então, a gente sabe que a gente está com um risco muito grande. No final do dia, grande parte do nosso patrimônio está com o mesmo risco, que é um risco doméstico, um risco brasileiro. Tá? Então, uma boa forma de você abordar esse tema é pensando nisso que está aí no slide. Então, se você tivesse que escolher alguma coisa para receber daqui a 5 anos, tá? A gente vai tomar essa decisão hoje e vai receber daqui a 5 anos. Vocês preferem receber 5,4 milhões de reais, hoje o câmbio está aproximadamente isso, 5,3, ou $1 milhão? Tá? Eu já fiz essa pergunta várias vezes e todas as pessoas me responderam $1 milhão, mesmo as pessoas que não têm dinheiro no exterior, que não têm investimentos no exterior. Quando a gente responde $1 milhão, no final do dia, o que a gente está falando eu entendo que a caixinha de $1 milhão tem uma capacidade de preservar o poder de compra muito maior do que uma caixinha com 5,4 milhões de reais. Então, se a gente acredita que no micro isso é verdade, por que a gente toma decisão diferente disso quando a gente faz a gestão do nosso patrimônio pessoal? Existem vários estudos mundiais que mostram que o brasileiro ele tem um viés muito forte chamado home bias. Né? O home bias é o viés de investir muito no seu próprio país. Tá? E é natural que seja assim. A gente se sente mais confortável investindo onde a gente mora, onde a gente nasceu, onde a gente conhece. Mesmo que isso signifique ter um risco global muito maior no nosso patrimônio. Tá? A gente está, vamos ser bem claro aqui, a gente está na Terceira Guerra Mundial, né? Isso já começou. Existem vários conflitos regionalizados ao longo do globo, espalhados aqui e ali. Era uma guerra até então, uma espécie de Guerra Fria, Estados Unidos e China, né? Oriente e Ocidente. E aí agora isso deixou de ser uma espécie de Guerra Fria e virou uma guerra bélica, uma guerra quente de fato, né? A gente está vendo o míssil voando para tudo que é lado. Então, assim, pensa no cara que era um russo, talvez ali em 2020, e estava lá com um imóvel na Rússia, empresa na Rússia, investimentos na Rússia. E aí a Rússia ataca a Ucrânia, os Estados Unidos vai lá e cria uma sanção financeira para a Rússia e para vários oligarcas russos. Essa pessoa dormiu milionária e acordou com os bens bloqueados, porque o banco fechou, porque você não consegue mais transacionar dinheiro dentro e fora do seu país, né? É super complicado. Nós tivemos alguns ETFs de Rússia que foram suspensas as negociações. Então, assim, quem estava totalmente concentrado em rublos russos, achando que estava super bem protegido ali, porque morava ali, porque entendia a geopolítica da Rússia, do dia para a noite foi surpreso que, na verdade, aquilo que ele achou que tinha valor não tinha mais valor. Você não consegue mais acessar o seu patrimônio. Isso já aconteceu várias vezes na história, né? Quando a gente olha na história recente, não é a primeira vez que aconteceu e não é a última vez que vai acontecer, tá, pessoal? E a Rússia tem uma importância financeira e geopolítica muito maior que o Brasil, né? O Brasil já foi um país muito mais relevante do que é hoje, infelizmente, tá? Então, assim, se isso aconteceu com um russo, por que não pode acontecer com um brasileiro? Ainda mais nesse momento que a gente está, dado que o governo brasileiro tem se alinhado a um eixo geopolítico que não é o eixo geopolítico dos Estados Unidos, tá? E aqui eu não estou fazendo nenhum juízo de valor, estou falando um fato, tá? São declarações públicas aqui dos nossos governantes, tá? Então, essa é uma provocação que eu faço para vocês. É melhor proteger o dinheiro com 5 milhões de reais ou $1 milhão? Eu não tenho dúvida que eu preferia ter $1 milhão, tá? Então, só relembrando um pouquinho aqui, né? Acho que olhando o Brasil de cima, né? Saindo um pouco do nosso dia a dia aqui, da microesfera que a gente frequenta, vamos falar de que país a gente está falando aqui, qual o país que a gente vive, né? Nós estamos falando de um país, ali em cima, 50 mil homicídios por ano, tá? Trata-se, infelizmente, esse número aqui, ó, infelizmente, do país mais violento do mundo há muitos anos já, tá?
Esse número aqui ele é absolutamente assustador, esse do segundo quadrinho. O PIB brasileiro, de 2012 a 2015, então, em 14 anos, tá? Pegando aquele período da crise da Dilma ali, que foi uma crise absurda, ele cresceu na média 0,47% ao ano, o PIB em termos reais, tá? Obviamente, a gente não pode considerar aqui inflação, tá? A gente precisa de 150 anos para dobrar o nosso PIB nessa taxa de crescimento de 0,47%. Qual que é a derivada, né? Se a gente está crescendo a 0,47 e os países desenvolvidos estão crescendo a 1,5, 2, essa diferença só está abrindo. Se essa diferença está só abrindo, o Brasil vai ficar cada vez mais irrelevante. Tá? Eu gostaria que fosse diferente, eu espero que o futuro seja diferente, mas a gente está lidando com um fato aqui, numa janela temporal bastante significativa. Tá? Outra coisa que a gente tem aqui, o Brasil é um dos últimos do ranking de mobilidade social. O Brasil tem uma economia absolutamente engessada. Nós estamos falando de um país que não cresce e de um país que não tem mobilidade social, não tem dinamismo na economia. Tá? Alguns rankings já colocam o Brasil abaixo da Índia, em ranking de mobilidade social. Vamos lembrar, a Índia é uma sociedade de castas. É uma sociedade que, por religião, de acordo com a etnia em que você nasceu, você não pode chegar em determinadas esferas sociais e econômicas aqui. O Brasil, teoricamente, é um país mais livre do que a Índia, mas tem menos mobilidade social do que a Índia. Tá? É uma economia engessada. Vamos lembrar, pessoal, as principais empresas do Ibovespa de hoje são as mesmas de quando eu entrei no mercado financeiro, em 2009. Em 17 anos não mudou nada. Já era Petrobras, já era Eletrobras, já era Vale, já era Itaú. É o mesmo pessoal, não mudou nada. A economia está parada desde então. São os grandes exportadores de commodities, né? E aqui uma outra questão que preocupa bastante também, nesse último gráfico da direita aqui, é justamente o descontrole fiscal do Brasil, né? Essa é a dívida sobre o PIB do Brasil, tá? No passado era ali por volta de 50%, chegou a ser até um pouco menos de 50%. É interessante isso que a gente vê, esse movimento de queda de dívida PIB aqui, normalmente isso acontece com a inflação subindo, tá? Não é que o Brasil está devendo menos, é que a moeda vai perdendo o poder de compra, e como a dívida é nominal, essa dívida ela vai caindo, tá? Infelizmente é o que acontece. Isso não necessariamente é uma boa notícia, tá? Essa janela específica que a gente vê aqui, tá? E a gente vê como, de fato, a tendência ela é bastante preocupante, né? Então, assim, se for para emprestar dinheiro para receber daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, será que você quer emprestar para esse devedor aqui? Esse é um devedor bom para você ter? Deveria se preocupar com isso, tá? Quem está achando que está tranquilo, saiba que não está tranquilo, tá? Ou que pelo menos deveria diversificar. Se você quer tomar esse risco, saiba se defender. E a defesa desse risco, isso é um risco soberano, isso é um risco brasileiro. A defesa desse risco é em moeda forte, é em dinheiro fora do Brasil. Não é aqui dentro. Tá? Deixa eu só entender como é que eu... Pronto, beleza. Vamos lá, então. Só reforçando aquilo que eu falei, existem dois motivos para que a gente deva investir no exterior. Tá? O primeiro motivo é o risco. Então, assim, tirar o risco doméstico do seu patrimônio, tirar o Brasil do seu dinheiro. Tá? É isso que a gente tem que fazer no final do dia. Então, a gente está falando aqui tanto de política quanto de economia. O Estado brasileiro hoje, não só o brasileiro, mas, em geral, as sociais-democracias ocidentais, o Estado ele foi ganhando uma participação nas economias muito grande. Tá? Então, o Estado brasileiro ele responde a 35%, 40% do PIB. Então, quando a gente está falando de economia, a gente naturalmente já está falando de política também. Essas duas coisas estão muito misturadas. Tá? Então, quando a gente tem moeda forte no nosso portfólio, a gente tem dólar, tem euro, tem iene, tem rublo, tem ouro, enfim, daqui a pouco a gente vai falar dessas coisas, a gente está tirando o risco político e o risco econômico do Brasil. Tá? E o segundo ponto aqui, eu gosto muito de bater no primeiro ponto, tá? Porque eu acho que o primeiro ponto ele vai muito de encontro ao principal erro dos brasileiros, que é ter muito do patrimônio no Brasil. Mas o segundo ponto é super importante também. Quando a gente investe em outras geografias, a gente tem a oportunidade de participar de uma criação de riqueza internacional. Tá? Então, obviamente, vocês estão vendo o que está acontecendo. Roberto, já deixa você falar. Obviamente, a gente está vendo do que está acontecendo, né, com todo esse desenvolvimento de tecnologia, de inteligência artificial. Não tem nenhuma empresa brasileira relevante nesse meio. Tá? Então, quem quer investir em tecnologia, em inteligência artificial, tem que investir fora do Brasil, para poder surfar essa grande valorização que a gente viu nos últimos anos. Tá? Na verdade, tem uma empresa brasileira, de uma brasileira de Stanford, nos Estados Unidos, ela criou uma bolsa de apostas
mundial, que é um negócio bastante tecnológico, que chama, se não me engano, Cauchy. E aí, enfim, é uma empresa que já vale alguns bilhões de dólares lá. Teve o pessoal da Brex também, uma intermediadora de pagamentos brasileiros, mas também nos Estados Unidos, que criaram a empresa lá, e essa empresa foi um case absurdo de criação de valor, né? Fizeram isso lá, não fizeram isso aqui, tá? Então, quando a gente tem o dinheiro lá fora, e aqui eu não estou falando especificamente de empresas americanas, estou falando de empresas globais, a gente consegue surfar nessa onda de criação de valor internacional, tá? Que o Brasil não tem. Roberto, fica à vontade, por favor. Só uma pergunta, Carlinhos. Vendo a questão do risco que aparece aqui, questão doméstica, política e econômica, e em relação também, vendo também o slide anterior, onde você mostra o gráfico, e a gente está dentro dos BRICS, correto? O Brasil. Agora, todos os outros países do BRICS também não têm mesmo risco doméstico, mesmo questão política e econômica? Quando a gente fala Rússia, China, Índia, África do Sul, o que eu entendo é que, como eles são não parecidos, mas tem um bloco do BRICS, é mais risco do que propriamente o americano, certo? O europeu. Quando você fala em investir no exterior, concordo. Qual o percentual que teria aqui para o mercado americano, asiático? Como é que você divide quando a gente fala de investir no exterior? Boa, Roberto. Obrigado. A gente não tem uma definição de percentual fixa aqui, tá? A gente vai vendo muito do que está valendo a pena investir em cada momento. Então, esse é um negócio dinâmico, tá? É um negócio vivo. Só para dar um exemplo, quando a gente montou o Origami lá um ano atrás, a gente estava bastante otimista com compra de ETF de Ásia, né? Então, os clientes que entraram nesses ETFs pegaram uma valorização muito grande, agora já não vale tanto a pena, tá? Mas eu concordo com você, eu não vejo muito sentido da gente tirar dinheiro no Brasil e investir, de repente, em África do Sul, ou em Rússia, ou em China, tá? Porque são países também que têm um certo risco, como o Brasil tem. Não é que a gente não possa fazer, a gente pode, mas um percentual pequeno. Dado que a gente vai investir fora, faz muito mais sentido a gente investir em geografias desenvolvidas, tá? Em Estados Unidos e Europa. E aí, como que a gente trata isso, né? Existe um conceito aqui de investimento chamado core satellite, né? É chato ficar falando em inglês, mas não tem um termo para... Esse é um termo em inglês mesmo, né? Não se fala disso em português, mas o principal, que seria o core do patrimônio offshore, do patrimônio fora do Brasil, ele tem que ser uma geografia desenvolvida, dado que nós estamos num país em desenvolvimento, ou emergente, enfim, chama como quiser. E aí, algumas posições satélites, a gente pode pegar alguma coisa aqui fora, né? Então, pode pensar alguma coisa aqui que está valendo mais a pena, que tem um risco maior, tá? É dessa forma que eu vejo, tá bom, Roberto? Hélio, fica à vontade, por favor. Tá no mudo aí, Hélio. Você precisa liberar o microfone. Boa noite a todos. Noite. Respondendo a pergunta do Roberto, existe uma pesquisa da Faculdade FGV que seria em torno de 20% a 25% do patrimônio em dólar, né? Eu não sei lhe dizer de quando que é essa pesquisa. Mas hoje, na minha opinião, é lógico que se fosse tudo em dólar seria melhor, sabe? Porque eu tenho acompanhado aí várias nações, vários ETFs, os CITs, né, dos Estados Unidos, principalmente na área tecnológica, né, são incomparáveis em relação aos brasileiros. Agora, o Calil também falou no desenvolvimento que o Brasil tem muito a desejar. Eu acho, né, até seria uma pergunta para vocês, Calil, Vicky, Sato, até quando essa supremacia do dólar vai continuar tendo força? Porque o Oriente está se sobressaindo cada vez mais em relação à supremacia americana. Então, até quando, né? Como é que vocês veem isso? Boa, Hélio. Essa pergunta é super relevante, tá? E isso é uma pergunta que, assim, a gente deveria se fazer com frequência, né? Principalmente quando a gente pensa na alocação estratégica do nosso portfólio.
Eu não tenho aqui, Hélio, o gráfico para mostrar para vocês, tá? Mas eu olhei ele faz pouco tempo. Hoje, alguma coisa entre 50% e 60% da reserva de dinheiro do mundo está em dólar, tá? Já foi mais, e isso tem caído ao longo do tempo, tá? Tem caído não só porque dinheiro está saindo do dólar e indo para outras coisas, não só outras moedas, mas outros ativos, tá? Mas tem caído também porque o próprio dólar está perdendo valor. Mais para frente eu vou mostrar um gráfico para vocês disso, tá? Então, assim, Hélio, se essa tendência se continuar, é provável que o dólar deixe de ser a moeda de reserva mundial, vamos chamar assim, tá? Não está claro ainda o que vai substituir, ou se alguma coisa vai substituir, se a gente não vai ter uma certa dispersão, que é o que está acontecendo agora, tá? Então, a gente vê dinheiro indo para euro, para franco suíço, para o ouro, para o Bitcoin, enfim, para algumas coisas de países emergentes aqui. Para commodities, né? A gente vê bastante dinheiro indo para commodities, indo para imóveis, enfim, em coisas aqui que são talvez algumas coisas que podem preservar valor independente do dólar ao longo do tempo, tá? Essa é uma pergunta muito difícil respondida, mas acho que é bastante relevante, tá? É muito complicado eu falar alguma coisa aqui, eu dar alguma opinião sobre isso. Eu acho que é o tipo de coisa que a gente tem que acompanhar e entender. Mas um ponto que eu vou trazer mais para frente, que é super relevante também, quando a gente abre uma conta internacional, quando a gente investe em moeda forte, a gente não necessariamente está investido em dólar, tá? Se eu mando dinheiro para os Estados Unidos e compro uma empresa da Europa, apesar de eu ver o meu patrimônio oscilando em dólares, apesar do meu patrimônio estar cotado em dólares, aquela moeda que eu estou investido é o euro, que é a moeda em que a empresa que eu investi gera receita, tá? Então, acho que essa é uma confusão que a gente faz, que só porque o dinheiro está lá fora eu estou em dólar. Isso não é verdade, tá? A gente vê a cotação em dólar, mas a gente tem que entender qual que é o ativo subjacente, né? Onde o meu dinheiro está de fato. E nesse caso, por exemplo, se eu estou, através dos Estados Unidos, com uma empresa em euros na carteira, e fica tudo parado aqui, nada se movimenta, mas o euro se valoriza frente ao dólar, eu vejo a minha cotação naquele momento subir junto. Isso é a prova de que, de fato, eu estou com um ativo em euro aqui na carteira, tá? Mas faz sentido diversificar, tá, Hélio? Assim, eu não teria tudo em reais, com certeza não. Preferia muito mais ter tudo em dólar. Mas também não teria tudo em dólar, tá? Eu também me provocaria ao longo do tempo de ter algumas coisas separadas aqui, tá? E aí aqui eu já dei alguns exemplos. Vale a gente buscar outras geografias. Talvez a Europa, talvez alguma coisa de países emergentes aqui. Pode pegar um ETF, que é meio que um tiro de canhão aqui. O pessoal tem falado bastante em ouro, bastante em Bitcoin. Imóveis são interessantes também, né? Por que imóveis são interessantes? Eu tive, há 1 ano e meio atrás, na Argentina, fui passar lá 10 dias com a minha família, e aí tem uma região lá que se desenvolveu muito, que é o Puerto Madero, né? Era uma região subdesenvolvida lá, muito ruim em Buenos Aires, meio largada, e aí, enfim, desenvolveram bastante aquela região do ponto de vista imobiliário. E aí você entra nos imobiliários lá no Puerto Madero e os imóveis estão listados em dólar para vender, não estão listados em pesos, né? Então, o argentino que tinha pesos no banco foi cozinhado com a situação política e econômica da Argentina, com a perda de poder de compra. Mas o argentino que tinha um bom imóvel, esse imóvel preservou poder de compra ao longo do tempo, justamente porque esse imóvel ele virou uma reserva de valor em dólar, em moeda forte, tá? Por que eu estou falando isso? No limite, se você tiver um bom imóvel, sei lá, em Miami, ainda que o dólar perca valor ao longo do tempo, eu acredito que a gente pode ver o mesmo cenário, né? Aquele imóvel preservando o valor ao longo do tempo. Tá? Isso que a gente chama de ativos reais, né? São ativos que não têm um devedor na outra ponta. Tá? Obrigado, pessoal. É legal ter as perguntas aí. Vamos lá. Então, aqui, caso da Argentina, né? Então, vocês podem ver que o gráfico ficou reto ali durante muito tempo e depois de 2022, começou a degringolar essa perda do poder de compra do peso argentino frente ao dólar. Por que isso aconteceu? Porque o câmbio era controlado, tá? Quem foi para a Argentina naquele período ali entre 2010 e 2020, lembra que tinha o tal do dólar blue, né? Então você ia lá na Argentina com os seus dólares, as moedas mesmo, papel moeda, não era o cartão, e aí você precisava trocar peso, você ia lá numa farmácia, num comércio, e aí o vendedor te levava na lojinha lá no fundo e trocava no câmbio blue, que era o câmbio das ruas, que era o câmbio que importava de fato. No câmbio oficial ninguém trocava, porque o câmbio oficial era isso aí, o governo controlando, né? E aí em determinado momento o governo decide aos poucos ir liberando o câmbio, acabando com o câmbio blue, principalmente depois do Milei, e a gente vê o câmbio oficial qual que era, né? O câmbio real qual que era, 1.464 pesos por dólar, tá? Então é isso, assim, o argentino que estava com a vida toda na Argentina, empresa na Argentina, imóvel na Argentina, principalmente se não for um imóvel muito bom, todo o patrimônio na Argentina em pesos,
meio que não importa qual é a taxa de inflação, qual é a taxa de juros, o teu dinheiro passou a valer nada, né? Literalmente você precisa de um carrinho de supermercado de peso para poder fazer uma compra no final do mês, tá? Então, assim, é isso que acontece quando a situação sai do controle. Não acho que é o caso do Brasil, tá? No Brasil tem uma grande diferença em relação à Argentina. O Brasil não tem dívida em dólar. As reservas internacionais do Brasil são muito robustas. Na Argentina não era, tá? Então é muito mais difícil o real sofrer um ataque especulativo como sofreu o peso aí. E a Argentina tem histórico de calote em dívida externa. Várias vezes deram calote, enfim. Não acho que a gente vai para lá. Se Deus quiser, não, ou não tão rápido, tá? Mas é o tipo de situação que a gente está exposto a isso quando a gente tem 100% patrimônio no mesmo lugar, tá? No mesmo domicílio fiscal. Tá? Segundo caso aqui, acho que talvez uma situação um pouquinho diferente, né? Que foi a situação da Turquia, né? Então, a lira turca, a perda de poder de compra frente ao dólar, né? Então, o dólar saiu de, sei lá, 3, 4 lira turca por dólar e foi para 43, tá? O que aconteceu aqui foi um pouquinho diferente. O Erdogan assumiu ali a Turquia, né? E aí saiu dando canetada no Banco Central, né? Então, pô, vamos baixar esses juros aí, precisa baixar os juros e tal. E aí o Banco Central começou a baixar os juros. E o que aconteceu quando o Banco Central começou a baixar os juros? Primeiro a gente sente esse estresse na moeda, né? Então, a lira turca, o dólar disparou, a lira turca perde poder de compra para caramba. E aí depois isso bate em inflação, depois isso bate em juros, mas aí já é tarde demais, assim. Aí já perdeu totalmente a credibilidade, né? Então, aqui é um cenário que o motivo causador, né, o motivo adjacente foi diferente, mas o que aconteceu foi, de certa forma, do ponto de vista de quem tinha todo o dinheiro numa moeda só, foi similar, né? Você perdeu totalmente o seu poder de compra, né? E aí, quando a gente olha para poder de compra, a gente mede poder de compra em dólares, né? Não em lira turca, peso, reais, soles, enfim, qualquer outra coisa aqui. Quando a gente fala de poder de compra, a gente está pensando em poder de compra em dólar, né? É a moeda que ainda é aceita no mundo inteiro. Tem uma nota de 100 dólares, todo mundo olha e sabe o que é, né? Tá bom? Então, esse tipo de cenário é o tipo de cenário que acontece, né? Eu morei lá nos Estados Unidos com a minha mulher, que hoje a gente é casado, mas na época a gente não era. A gente morou lá em 2013. Passamos 6, 7 meses ali. O dólar era 2,30. Né? Então, ano passado o dólar bateu 6,30. Né? Então, olha o que aconteceu com os brasileiros. Naquela época, chovia brasileiro na Disney, né? O brasileiro ia lá viajar para os Estados Unidos e nem levava mala, comprava tudo lá e voltava com a mala e um monte de roupa nova. Hoje em dia, faz tempo que eu não vou, mas enfim, hoje em dia eu imagino que deve ter bem menos brasileiro lá. Pelo menos esses brasileiros que não tinham patrimônio em dólar perderam bastante do poder de compra que eles tinham. Tá? Essa viagem ficou muito mais cara. Tá? Então, pessoal, aqui fazer uma provocação para vocês, né? Acho que aqui vai muito um pouco do trabalho da Origami que a gente faz, de olhar não só para a rentabilidade da carteira, mas fazer, de fato, um diagnóstico completo dos clientes, tá? O diagnóstico familiar, isso que a gente se propõe a fazer, isso que a gente faz com os clientes, né? Então, pensem no imposto de renda de vocês, tá? Não só na carteira de investimentos. Então, eu tenho ali os meus imóveis, eu tenho terra, eu tenho investimentos, de fato, minha carteira líquida, meu dinheiro, eu tenho participação em empresas, eu tenho outras coisas aqui, enfim, veículos, qualquer outra coisa que vocês possam ter aqui, tá? Esse, de fato, é o balanço patrimonial de vocês. Isso é o que vocês têm de ativo, tá? Não é só o dinheiro, tá? Então, assim, olhando para esses bens, quanto deles depende do real? Quanto deles está sujeito a uma canetada do Lula, do Haddad, ou de quem quer que esteja naquela cadeira daqui a 2 anos, 3 anos ou 10 anos? Tá? Hoje, vocês estão seguros com a situação política e econômica do Brasil? Como eu falei, tá bem claro que nós estamos na Terceira Guerra Mundial, tá? E não faz muito tempo atrás, autoridades brasileiras do judiciário estavam sofrendo sanções dos Estados Unidos, sanções físicas dos Estados Unidos, na pessoa física, de fato, na lei Magnitsky. Então, assim, é uma situação bastante complicada que nós estamos vivendo aqui, especificamente no Brasil, principalmente no mundo, tá? Então, assim, tomar um pouco de cuidado com isso, porque aquele sono tranquilo pode não ser tão tranquilo assim, tá? De novo, aquela primeira pergunta, né? Então, é melhor acumular patrimônio em reais ou em dólares, tá? E aí, trazendo, acho que talvez um pouco mais para o cliente médio da Origami, para nós aqui, né? O nosso consumo já é dolarizado, tá, pessoal? Então, quando a gente tem um telefone, não está aparecendo aqui por causa do fundo de tela, mas enfim, isso é dólar, né?
a nossa conta da Netflix, a nossa conta do YouTube, os nossos aplicativos aqui, isso tudo é dólar. Quando a gente vai viajar, ainda que a gente vá para um país aqui vizinho, vá para a Argentina, vá para a Colômbia, para o Chile, enfim, isso é dólar. Tá? Quando a gente abastece o nosso carro no posto, a gasolina ela é cotada em dólares. E, inclusive, o preço da Petrobras ele segue a paridade internacional, né? Quando o Temer assumiu ali a presidência da República, ele sanou a Petrobras, e uma das coisas que ele fez para sanar a Petrobras foi justamente fazer com que o preço de petróleo da Petrobras seguisse uma lógica de paridade internacional, e não fosse citado na canetada, como era lá na época da Dilma, em que a Petrobras, durante algum tempo, foi a empresa mais endividada do mundo. Tá? Então, assim, quanto maior o nosso padrão de vida, quanto mais a gente viaja, quanto mais a gente tem consumo em dólar, mais sujeito à variação cambial o nosso custo de vida está. Então, se tem alguém aqui que tem a impressão que o IPCA não captura a inflação de fato, é isso mesmo, não vai capturar. O IPCA ele é uma cesta que mede uma inflação teórica para seria talvez uma média da população brasileira. Tá? Então, eu não tenho dúvida que a inflação nossa aqui é bem diferente daquela inflação do IPCA. Tá? Talvez a gente vê os imóveis subindo muito aqui em regiões boas das cidades, muito provavelmente porque esses imóveis talvez já estejam sendo negociados ou talvez cotados em moeda forte, tá? E não mais em reais. Tá? E parte do nosso consumo também é em dólar. Então, quando a gente faz essa exposição cambial com um pedaço do nosso patrimônio, a gente também está garantindo que a gente vai ter uma proteção do poder de compra ao longo do tempo. É isso aí, Roberto. Produtos importados também são cotados em dólar. Tá? A gente vê o preço em real, mas, obviamente, esses produtos são cotados em dólar. Tá? E aí, como eu falei, né, eu morei lá com o dólar 2,20, 2,30, já bateu 6,30. Falar, mas agora caiu para 5,30, André. Não, tudo bem, ele dobrou de preço e agora caiu 10%. É mais ou menos isso que costuma acontecer. Tá? E aí tem aquela pergunta do Hélio que é super relevante, né? Então, assim, e a tese do dólar mais fraco, o dólar perder poder de compra ao longo do tempo? Aqui a provocação é justamente essa, né? Então, os Estados Unidos ele é uma jurisdição, ele não é uma exposição. Então, quando a gente manda dinheiro para os Estados Unidos, a gente está mandando para o domicílio fiscal americano. A gente não necessariamente está investindo em ativos em dólar. A gente pode mandar dinheiro para os Estados Unidos, a gente vai ver o nosso dinheiro cotado em dólar, mas nosso dinheiro vai estar sujeito a outras moedas, ao euro, a moeda da ASA, ao iene, enfim, ao yuan chinês, enfim. Nomeiem aqui o que vocês quiserem. Tá? Então, os Estados Unidos é um veículo que a gente vai usar para acessar o mundo inteiro. Tá? E por que a gente usa os Estados Unidos? Porque hoje os Estados Unidos é o melhor lugar do mundo para você investir. Do ponto de vista de segurança jurídica, do ponto de vista de acesso, do ponto de vista de custo, enfim. Tá? É por isso que a gente faz, através dos Estados Unidos. Tá? Mas não é necessariamente que está nos Estados Unidos e a gente está 100% exposto a dólar. Isso não é verdade. Tá? A gente, através dos Estados Unidos, vai buscar essa diversificação cambial, essa diversificação geográfica justamente para reduzir o risco. Tá? Então, aqui tem 3 exemplos que a gente usa aqui na nossa alocação aqui da Origami, tá, pessoal? Então, o ETF ali, o principal, é S&P 500, 100% dos Estados Unidos e Canadá. Tá? Então, aqui, de fato, a gente está investindo em dólar, né, através dos Estados Unidos. Um segundo ETF que a gente usa, aquele que eu comentei, que é o de Ásia, né, é o AXJ. 100% da exposição dele está na Ásia, sem considerar Japão aqui. Então, a gente vê a cotação dele em dólar, mas ele está respondendo a uma cotação nas moedas dos países que ele tem investimento. Tem lá um pouquinho de China, tem Coreia, enfim, tem Taiwan, tem outros países aqui da Ásia que não são o Japão. Tá? E o outro que a gente usa, um terceiro que a gente usa, que é o IEFA, tá? Esse aqui é um pouquinho mais complicado, vamos chamar assim, né? Mas o que o IEFA faz? Ele investe em países desenvolvidos, com exceção dos Estados Unidos. Tá? Então, é isso que a gente faz. Então, percebam que com 3 ETFs, a gente tem exposição aos Estados Unidos e Canadá, a Ásia e a países desenvolvidos sem ter Estados Unidos. Tá? Então, a gente está falando aqui basicamente de Europa no IE. Tá? Então, é isso, né, pessoal? Então, com 3 tickers aqui, a gente consegue ter uma baita diversificação geográfica, uma baita diversificação cambial aqui. Tá? A gente vê todo mundo listado em dólar, mas a gente está totalmente diversificado aqui, em termos até de geração de receita das empresas que a gente está investindo. Tá? Aqui mais um gráfico que é bem interessante. Aqui vai de encontro àquela pergunta do Hélio Sato também, né? Então, nessa linha azul, a gente tem o índice DXY. Tá? O índice DXY, ele é como se comporta o dólar frente a uma cesta teórica de moedas. Tá? Então,
vai ter real, vai ter o peso chileno, vai ter lá o nosso franco suíço, vai ter a libra, vai ter o yuan, enfim, cesta de moedas, tá? Então, se o índice desses Y está caindo, que é a linha azul do gráfico, significa que o dólar está perdendo poder de compra, tá? Então, a gente vê que esse índice ele caiu ali dessa janela que a gente está comparando, que é fevereiro de 25, fevereiro de 26, o último ano, ele caiu aproximadamente aqui 10%, tá? Então, significa que o dólar, frente a uma cesta teórica de moedas, perdeu 10% do poder de compra. No gráfico preto, a gente vê o dólar frente ao real, tá? É justamente essa valorização do real que a gente viu saindo de 6,30 para 5,30 aqui, tá? Ele acompanhou o DXY, né? Então, vocês podem ver que esses gráficos, eles andam muito parecidos ali, né? Então, qual que é o resumo dessa história aqui? Não é que o real está ganhando poder de compra, é que o dólar está perdendo poder de compra. E por que o dólar está perdendo poder de compra? Aqui a gente teria que entrar numa outra live, mas é interessante, pelo menos me parece interessante para o Trump, do ponto de vista político e econômico, que o dólar perca um pouco do poder de compra frente a outras moedas, porque assim eu melhoro a minha balança comercial. Tá? Os Estados Unidos tinham um déficit muito grande, então é interessante para o Trump, você melhora a tua balança de exportações e importações, que os Estados Unidos estava muito complicado ali. Tá? Então, não é que o Brasil está super bem, que o Brasil está voando, não é nada disso. É porque os Estados Unidos lá, enfim, deu um assoprão e chegou uma brisinha aqui e a gente foi junto do mundo. Tá? Como eu falei, infelizmente o Brasil hoje ele é bastante irrelevante, né? O que eles fazem lá na matriz, lá nos Estados Unidos, a gente aqui é uma subsidiária irrelevante e a gente só entra na onda deles, só entra no vento deles, não tem muita capacidade de reação aqui, tá? Então, isso aqui é bastante interessante. É isso aí, Rafael Cordeiro, enfraquecer o dólar para voltar a exportar mais. Me parece que esse é um dos motivos pelo qual o Trump tá querendo esse dólar um pouquinho mais fraco, tá? Deixa eu ver, tem uma pergunta aqui do Roberto Sato. Por que os ativos internacionais indicados são ETFs? Boa, Roberto. ETFs, pessoal, pensa que um ETF ele é uma cesta de ativos. E no ETF não tem ninguém dizendo o que tem que ter lá dentro, tá? É uma regra. Então, o ETF vai comprar as 10 maiores empresas dos Estados Unidos calculadas a cada 6 meses de acordo com esse índice. Ponto final. Esse é o ETF. Não tem ninguém ali dando opinião. A gente opta por ir através de ETF, Roberto, porque existem vários estudos aqui que mostram que os ETFs, ao longo do tempo, eles entregam uma relação risco-retorno muito melhor do que a gente escolher empresas específicas, fazer apostas pontuais, tá? É por isso que a gente gosta de ir através de ETF. Então, o ETF tem um custo super baixo, tá? Nós estamos falando aqui, de alguns ETFs americanos, 0,0 alguma coisa por cento ao ano, tá? É super líquido, então dá para comprar e vender a hora que a gente quiser, tá? E o ETF ele vai acompanhando o desenvolvimento da economia ao longo do tempo. Então, se eu tenho um ETF de S&P 500 na década de 90, talvez eu tinha lá, eu não sei, a Amazon, ExxonMobil e sei lá, 7-Eleven. E aí esse mesmo ETF hoje, quem carregou o ETF 30 anos, teve um baita resultado, mas não só isso, mas esse ETF ele foi sendo rebalanceado ao longo do tempo, e aquela posição que era Exxon virou Tesla, o ExxonMobil virou Google, e a 7-Eleven virou, eu sei lá, a Amazon, entendeu? Então o ETF ele tem essa capacidade de se reinventar ao longo do tempo, tá? Como a gente trabalha com investimento a longo prazo aqui em bolsa para mais de 5 anos, é muito interessante a gente ter esse dinamismo do ETF na carteira dos clientes. Tá? Pessoal, isso é o que eu falei a respeito de rentabilidade, né? Então, em azul aí a gente tem o nosso S&P 500, que é o índice dos Estados Unidos, em amarelo é o nosso Bovespa, tá? Que até andou bem recentemente, e em cinza é o nosso CDI. Não vou entrar em muitos detalhes, mas só batendo o olho vocês conseguem ver essa grande porrada que o S&P 500 deu, né? Como ele fica muito acima dos outros índices, tá? Nós estamos falando aqui de um retorno de 400% no S&P contra 300 e pouco ali 200 e pouco ali do Bovespa, 280 do Bovespa e 140 aqui do CDI, tá? Então, assim, o S&P ele entregou 5 vezes em 10 anos de retorno, tá? Justamente porque a gente está nessa economia dinâmica e com crescimento consistente que é os Estados Unidos, tá? Principal tese aqui do S&P 500 hoje, tecnologia, tá bom? Vamos dar um outro número aqui para vocês terem um pouco da noção do que a gente está falando, né? O mercado de fundos imobiliários americano, que é o mercado que a gente chama de REITs, ele é 35 vezes maior do que o mercado de fundos imobiliários brasileiros, tá? Eu diria aqui que a gente deve ter alguns ETFs, alguns REITs lá nos Estados Unidos que são maiores do que todo o mercado de fundo imobiliário brasileiro somado, tá?
Esse é o tamanho do mercado americano. Quando a gente manda o dinheiro e quando a gente investe nesse mercado, e a gente usa REITs na carteira dos clientes, tá? Quem aí tem conta lá fora, talvez tenha um ativo chamado YRI, ou é o nosso Casa 11 aqui na B3, tá? Ele investe exatamente nesse mercado de REITs, tá? Então, é esse o ativo que está por trás, tá? Nós estamos falando de um mercado de 1,5 trilhão de dólares, contra meros 40 bilhões de dólares aqui nos Estados Unidos, aqui no Brasil, desculpa, que já é um mercado que desenvolveu bastante com os imobiliários brasileiros, enfim, mas quando a gente faz essa comparação, isso é literalmente assim, o Brasil é literalmente desprezível em termos de volume, tá? Um outro dado, somente um ETF, que é o ETF BIT, da BlackRock, ele tem 70 bilhões de dólares sob custódia, tá? Só esse ETF dos Estados Unidos, que é um ETF de Bitcoin, que foi lançado há 2 anos atrás, é maior do que todo o mercado de fundo imobiliário brasileiro. Tá? Então, é um pouco para a gente ter noção aqui da escala do mercado americano. Vai lá, Sato. Vou pegar o gancho aí no que você falou do Bitcoin. Você comentou que foi 2 anos atrás, então é relativamente recente, né, a aprovação dos ETFs de cripto no mercado americano. E a entrada desses grandes gestores, tipo a BlackRock, né, gestores institucionais, você acha que o Bitcoin ainda mantém a proposta de ser um ativo descentralizado, e principalmente não correlacionado, ou essa institucionalização tende a aumentar a correlação com os ativos de risco tradicionais, tipo dólar e S&P? Boa. Bacana. Ele é descentralizado, me parece que ele continua sendo descentralizado, ou pelo menos não há nenhum indicativo que alguém conseguiu quebrar a criptografia, a blockchain do Bitcoin, tá? Mas ele não é mais um ativo antissistema, como a gente via talvez há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, nos primórdios ali do Bitcoin. Hoje ele foi financiarizado, né? Então hoje ele faz parte das maiores categorias de investimento do mundo. Então, grandes gestoras, grandes fundos, grandes family offices, fundos soberanos, enfim, alguns já têm até mandato para poder investir, já investem em Bitcoin, tá? Então, de fato, ele foi incorporado pela financiarização dos ativos aqui. E hoje ele é visto como um ativo de beta alto, né? Então, hoje ele se comporta mais próximo do que seria uma ação de uma empresa de tecnologia. Então, quando ele sobe bastante, quando ele cai bastante. E ele está bastante correlacionado com o mercado acionário americano, o que não deveria ser, na tese original do Bitcoin, isso não deveria acontecer, ele deveria ser uma reserva de valor ao longo do tempo, tá? É interessante, se a gente vê alguns gráficos, a gente vê que o ouro, durante muito tempo, tá, próximo ali da crise de 2008, ele também era visto como uma reserva de valor, a tese era essa, mas ele caiu muito de valor e ficou muito tempo lá embaixo. Só que agora, 15 anos depois, 20 anos depois, ele veio se provar como uma reserva de valor. Vamos ver se isso é o que vai acontecer com o Bitcoin ao longo do tempo, tá? Isso acho que só o futuro vai dizer para a gente, tá bom? Vai lá, Roberto. Dentro dessa questão do Bitcoin, esse dia eu estava lendo, não compreendi bem, como já tem país, né, bancos centrais de algum país estão tokenizando a própria moeda corrente do país. Eu vejo que, se isso ocorrer em grandes mercados, como os Estados Unidos, incluindo os BRICS, os G7, de que maneira que isso impacta no ETF ou em outros ativos quando a gente fala em investir fora? Tá, eu não vejo uma relação direta, Roberto, com essa seriam as Central Bank Digital Currency, né, o que a gente está falando, que é essa tokenização das moedas emitidas pelos governos, tá? Uhum. Isso usa uma tecnologia parecida com a tecnologia inicial lá do Bitcoin, usa bastante tecnologia, usa blockchain, tá? Mas não há uma relação direta com o Bitcoin especificamente, tá? Talvez só no que seria o ecossistema de tecnologia aqui. Nem é muito minha área essa, tá? Mas eu não vejo especificamente uma relação entre essas moedas dos bancos centrais tokenizadas e o Bitcoin em si, tá? Inclusive, o Banco Central Brasileiro andou bastante para frente com essa agenda. Em algum momento ele acabou suspendendo isso, né? Mas a ideia seria meio que cada brasileiro ter o que seria uma conta direto com o Banco Central. E aí o Banco Central conseguiria, por exemplo, depositar um auxílio direto nessa conta, dando um bypass aqui, né? Atravessando aqui o sistema bancário brasileiro, tá? É um pouco disso que era a proposta ali da moeda chamavam isso de DREX aqui, né? DRX. Essa agenda ela parou um pouco aqui, mas o Brasil chegou a avançar bastante nessa agenda, tá? Ok.
Aqui um outro estudo que eu fiz aqui para essa live, mas uma coisa bastante simples aqui. Então, nós pegamos aqui 15 anos de janela, 2010, 2026, 6 anos, tá? Em azul, é uma carteira que é 100% Ibovespa. Em amarelo, a gente tem uma carteira que é 50% Ibovespa e 50% dólar, tá? Tão simples quanto isso. E reparem que aqui é só dólar. É como se eu comprasse dólar e colocasse o dólar no colchão. É dólar mais zero. O dólar não está rendendo nada. Eu não coloquei nem numa renda fixa americana. Eu fiquei parado em cima do dólar. Reparem que não só a carteira amarela teve um desempenho muito melhor, tá? Nós estamos falando aqui de 170% contra 130%, mas o que é mais interessante, ela teve um Sharpe Ratio muito melhor. Então, esse Sharpe Ratio é o quanto a carteira entregou de retorno frente ao quanto ela balançou, frente à volatilidade dela. E a gente não precisa nem calcular isso, só bater o olho no gráfico. Você vê que a linha amarela oscilou muito menos do que a linha azul. A gente teve muito menos topos e fundos, tá? Então, o investidor que teve essa carteira com metade Ibovespa, metade dólar, teve mais retorno e correu menos risco, teve menos dor de barriga, né? Inclusive, a gente consegue ver alguns momentos específicos, aqui especificamente, né? Isso aqui nós estamos falando ali daquela crise da Dilma, 14 a 16. Vocês podem ver o Ibovespa ficou 3 anos sofrendo aqui, e olha como o dólar se valorizou e levou essa carteira que só tinha 50% em dólar para cima. Então, e a gente viu uma subindo e uma ficando meio de lado, meio caindo aqui. Aqui é a mesma coisa, né? Pandemia. A gente vê aqui o Ibovespa caiu 50%, ele saiu de 120 mil pontos e veio para 60. Quem tinha uma carteira com dólar praticamente não sentiu isso, tá? Por quê? Porque justamente o dólar se valorizou um monte e segurou essa volatilidade. Foi o que aconteceu hoje, né, pessoal? Então, hoje a gente viu a bolsa caindo 3% e o dólar subindo 1,5%. Estou arredondando aqui os números, tá? Então, quem só tinha Ibovespa perdeu 3%. Quem tinha Ibovespa mais dólar perdeu muito menos dinheiro. Vê o dólar justamente sendo esse colchão de volatilidade, tá? É por isso que é importante, quando a gente olha para o nosso patrimônio pessoal, a gente ter diversificação cambial, tá? Porque isso vai mitigar esse tipo de risco de evento de causa, tá? Deixa eu apagar aqui. Então, aqui fala até daquele comentário do Sato, né? Então, aquele estudo da FGV de 20% a 25%, tal, quanto a gente deve ter em moeda forte, né? É muito difícil a gente falar um número, tá, pessoal? Mas, assim, eu vou deixar aqui alguns questionamentos que eu gosto de fazer, tá? Então, assim, vamos olhar para o nosso balanço patrimonial pessoal, para tudo, não só para dinheiro, tá? Quanto disso está exposto a real, tá? Quanto disso está exposto a risco geopolítico brasileiro, tá? Se a gente tiver muito pouco em dólar, não adianta. Então, pô, eu tenho um patrimônio, sei lá, de 10 milhões de reais. Vou mandar um pouco para dólar. Eu mando 100 mil dólares, eu mando 50 mil dólares. Não vai adiantar nada, tá? Porque, pô, se acontecer alguma coisa, eu vou fazer o quê? Eu vou deixar os meus 10 milhões de reais aqui no Brasil e vou lá morar nos Estados Unidos com 50 mil dólares. Eu vou comprar um carro, vou pagar 3 meses de aluguel e acabou o dinheiro. Então, assim, ter muito pouco é praticamente a mesma coisa que não ter nada, tá? Uma outra questão aqui que é interessante também contas de curto prazo tem que ter contrapartida em reais. Os nossos passivos têm que estar com contrapartida na mesma moeda. Se eu tenho uma conta de escola para pagar de 3 mil reais, eu não posso ter esse dinheiro em dólar para pagar essa conta de escola, porque se o dólar perde valor, eu não consigo mais pagar a conta, tá? Então, aquilo que é passivo de curto prazo, que é conta, tem que estar na mesma moeda que a gente vai usar para pagar, tá bom? Isso é super importante. A gente não pode ter esse descasamento de moeda, tá bom? E aí, assim, uma coisa que eu gosto de falar também, quanto maior o patrimônio da pessoa, tá? Quanto mais você vai deixar para as próximas gerações, maior deve ser a sua exposição em moeda forte. Eu não tenho a menor dúvida disso aqui, tá? Então, assim, se eu já construí um patrimônio, se eu vou deixar para minha filha, vou deixar para o meu neto, enfim, se eu já tenho um patrimônio que eu não vou mais precisar, eu não tenho interesse, eu não tenho visibilidade de usar o patrimônio ao longo do tempo, é um patrimônio que eu sei que é para sucessão aqui, idealmente a gente deveria ter esse patrimônio em moeda forte, ou pelo menos um percentual relevante desse patrimônio em moeda forte, tá? De novo, volta naquela pergunta do 1 milhão de dólares ou 5 milhões de reais. É muito melhor a gente deixar 1 milhão de dólares para os nossos herdeiros, tá bom? Aqui rapidinho, né? Então, o câmbio justo hoje estaria por volta de 4,83, essa é a linha laranja, tá? Então, os últimos 25 anos aí, e o câmbio, de fato, o câmbio de verdade está em 5,33. Então, o real teria, na teoria, um pouco a se valorizar frente ao dólar ainda, tá? Esse câmbio justo ele é calculado, a linha laranja, pelo diferencial de inflação entre Estados Unidos e Brasil, e o câmbio azul é o câmbio que a gente vê, de fato, no dia a dia, no mercado oscilando, tá? A teoria nos diz, é uma teoria da PPP, né, que é a paridade de poder de compra, ela nos diz que, ao longo do tempo,
aquela moeda que tem mais inflação deve perder poder de compra frente à moeda que tem menos inflação. Então, o Brasil roda, sei lá, 4%, 5% de inflação ao ano, os Estados Unidos roda entre 1% e 2%. Então, esse diferencial deveria ser a perda do poder de compra frente ao dólar ao longo do tempo. E, de fato, a gente vê o que é o que acontece, né? Teve um certo voo de galinha do Brasil aqui nesse período, né, com o real super valorizado, né? Não por coincidência, foi a época que eu fui morar lá nos Estados Unidos, estava barato morar lá, tá? Então, aqui era um boom de commodities, China crescendo, levou o Brasil junto, tá? E aí aqui a gente teve um estresse também. A coisa começa a desandar aqui justamente na Dilma, né? Então começa a perder muito poder de compra, e a gente teve esse estresse no final do ano aqui, quando o real bateu 6,30, né? O dólar bateu 6,30, sendo que o justo era 4,70. Então agora já voltou um pouquinho, tá? A gente tem um justo de 4,83 e a gente tem um câmbio aqui, de fato, por volta de 5,33. Então quando a gente dolariza nesse preço, a gente está pagando mais ou menos uns 10% de pênalti, vamos chamar assim, tá? Em relação ao que seria o câmbio justo. Isso é só um direcional, tá? Isso vale para quando a gente olha janelas muito longas, tá? Isso aqui não vale para janelas de 3 meses, de 6 meses, de 1 ano, tá bom? Estamos terminando aqui já, pessoal. Duas formas de investir no exterior. Primeira, através do Brasil, através da B3. A gente vai chamar isso de BDR, tá? BDR pensem que é uma casca de um ativo que compra um ativo lá fora, tá? Não é exatamente isso, eu estou simplificando, tá? Esse é o jeito mais prático da gente investir. Através da nossa conta corrente aqui, da corretora que a gente já tem aqui, enfim, de qualquer corretora que vocês tenham conta aqui, de qualquer banco, você vai lá e compra um ativo BDR, e aí você já tem aqui esse ativo investido em dólares, tá? Você vai ver a cotação em reais, mas ele está oscilando de acordo com o dólar ali, tá? Então pode ser algum ativo que termina com um ticker 30 e alguma coisa, tá? Normalmente isso aqui é um BDR, tá? A segunda forma que a gente tem para investir, a gente manda o dinheiro para fora. Tá? A gente abre uma conta internacional, é muito fácil de abrir, você abre essa conta em um dia, tá? Os grandes bancos e corretoras todos têm essa conta internacional. O seu ativo está custodiado fora do Brasil e não está mais sob a jurisdição brasileira, e aí a gente vai fazer o investimento através dessa conta internacional, tá? É mais barato, porque a gente não paga 2 vezes essa taxa. Quando a gente tem um BDR, a gente acaba às vezes pagando 2 vezes, tá? Dependendo do BDR, dependendo do TF aqui, enfim. É mais barato, a gente vai fechar um câmbio e vai comprar direto a casca do ativo lá fora, então costuma ser mais barato. Essa diferença de preço é pequena, mas normalmente é mais barato lá fora ao longo do tempo, tá? A gente tem mais acesso a produtos, então a gente tem uma prateleira de produtos muito mais ampla quando a gente tem uma conta internacional, do que quando a gente resolve investir em dólar através do Brasil, tá? E aqui, no evento limite, né, no evento do caos aqui, a gente tem muito mais proteção quando a gente tem direto uma conta internacional. De novo, o exemplo do oligarca russo ali, que tinha todo o patrimônio na Rússia e estava lá no banco da Rússia com o dinheiro dele em dólares, e aí os Estados Unidos, enfim, soltou uma sanção ali, e aí tudo amanheceu fechado no dia seguinte. Eu faço o quê agora? Né? Se eu tenho uma conta internacional, eu estou em outra jurisdição, não é tão simples assim você bloquear uma conta em outra jurisdição. É mais complicado de um juiz brasileiro, por exemplo, ter acesso a esse dinheiro que está lá fora, enfim, tá? Então, no limite aqui, a conta internacional, ela te dá muito mais proteção, tá bom? Resumão, pessoal, o que aprendemos hoje, né? Esse é o último slide, só para fechar aqui, tá? Primeiro ponto, eu preciso diversificar para mitigar o risco do meu capital, do meu patrimônio pessoal, tá bom? Então, aqui a gente está falando de redução de risco. Segundo ponto, investir em moeda forte vai melhorar o índice Sharpe do meu portfólio. Ou seja, o meu retorno ajustado ao risco é melhor, tá bom? Então, quando eu tenho dinheiro investindo em moeda forte, eu estou melhorando a relação risco-retorno do meu portfólio. Tá? Além de reduzir risco, eu estou melhorando a relação risco-retorno. Tá? E o terceiro ponto aqui, a gente consegue investir em outras geografias, não necessariamente só em uma, tá? A gente consegue diversificar pra caramba aqui através dos Estados Unidos, tá? Isso vai trazer muita segurança e não é complexo. Hoje é muito simples a gente investir internacionalmente, tá? Lá atrás, sei lá, 20 anos atrás, 30 anos atrás, era bem complicado ter uma conta internacional. Às vezes você precisasse entrar no avião, ir lá nos Estados Unidos, abrir uma conta, enfim. Era só para uma determinada camada da população que tinha esse acesso, tá? Hoje em dia, qualquer pessoa consegue fazer, a partir aqui, sei lá, de R$100, já começar a ter essa diversificação aqui cambial, tá? Esse investimento internacional. Fechou? Se ninguém tem mais perguntas, se alguém tiver, pode me interromper, mas se ninguém mais tiver, eu vou puxar para o Devito aqui. Vai lá, pode perguntar, Roberto, por favor.
Tá no mudo aí, Roberto. Isso. Ainda está no... Não estamos te ouvindo, Roberto. Ah, é. Eu? Aí, agora sim. Hoje a informação foi sobre investimento internacional, mas como cada pessoa, né, tem diferentes perfis, e considerando não só o perfil, como a questão do risco, nesse último gráfico que você está mostrando aqui, diversificação, e a gente sabe que a própria diversificação e excesso, né, a gente acaba, acaba concentrando sem necessidade muitos ativos. Como é que vocês calculam a quantidade de ativos para diversificar interna e externamente? Boa, boa. Como é que se compõe isso? Boa pergunta, Roberto. De fato, você tem razão, né? Quando a gente começa a comprar muitos ativos, a gente perde na diversificação. A diversificação deixa de fazer sentido, né? A gente começa a pulverizar a nossa carteira, tá? Tem um número ótimo, até tem alguns estudos que já foram feitos. Quando a gente olha para o Ibovespa, por exemplo, mais ou menos 20 ações que a gente já tem a máxima diversificação que a gente poderia ter. Então, não faz sentido ter muito mais do que isso, tá? Então, isso é uma coisa que a gente leva bastante em conta aqui na Origami. A gente quer montar uma carteira para os clientes que seja resiliente, que seja boa, mas que também não esteja pulverizada, tá? Não há um número específico de ativos que a gente tem. O que a gente faz, como a gente aloca muito em ETF, é olhar o que tem por trás de cada casca do ETF. Então, por exemplo, eu dei um exemplo aqui, um ETF de REIT americano, com um ETF só, a gente está investindo em dezenas, centenas de fundos imobiliários que têm centenas de bilhões de dólares por baixo deles ali. Então, se a gente quer investir através de fundo imobiliário americano, não há motivo para que não seja comprar mais de um ETF. Só um ETF já é o suficiente para a gente ter essa exposição, tá? Então, acho que não é nem tanto a quantidade de ativos que a gente tem na carteira, mas o que tem por trás desses ativos que é o mais importante, tá? A gente tenta manter carteiras aqui com poucos ativos e bons ativos, tá? Luciano, eu vi que o Sato já te respondeu aí, o BTG tem sim conta internacional, tá? Depois eu posso te ajudar até a abrir a sua conta. Eu vi que o Valdir tinha levantado a mão, e aí depois o Hélio Sato. Fique à vontade na ordem, por favor. Boa noite a todos, boa noite, Roberto, boa noite, Paulo Henrique. Eu queria saber o seguinte, andou falando aqui em Brasília que quando você vai investir lá fora, você vai pagar uma taxa, parece que ela é 15%. Para repatriar esse dinheiro, teria que pagar outra taxa de 15%. Isso procede? Não procede não, Valdir. Quando a gente investe lá fora, a gente só vai pagar imposto, isso na pessoa física, tá? A gente só vai pagar imposto quando a gente fechar a operação e realizar o lucro. E aí são os 15%, tá? Esse imposto ele é calculado uma vez por ano na declaração de imposto anual, tá? Então, se eu investir num ativo internacional, enquanto eu não realizar o lucro, eu não pago nada de imposto, tá? Não tem custo de remessa cambial, não tem 15% de remessa cambial. A gente vai pagar só o spread cambial do banco, que a gente já pagaria normalmente ali, 0, alguma coisa por cento, tá? Então não paga duas vezes? Não paga duas vezes. Você paga uma vez só o imposto de renda quando você realiza lucro. Tá ok, muito obrigado. Fica à vontade. Hélio, está com a mão levantada, fica à vontade, por favor. Oi, Calil. Você poderia falar um pouquinho sobre os CITs irlandesas, que na realidade é através dos ETFs americanos que a gente compra, né? Dos FIIs norte-americanos, está falando? Não, os CITs irlandeses. Os REITs. Boa pergunta, bacana. Tá, então, os REITs irlandeses a gente compra, assim, através... Oi? UCITS, né? Isso, ele está falando dos UCITS, é isso aí. Isso. Eu usei outro termo? Não, eu achei que você tinha entendido os REITs. Eu entendi UCITS e falei REITs, eu acho, mas é UCITS de fato. Isso aí. Obrigado por corrigir, David. Então, os UCITS, eles são ativos que não estão no domicílio norte-americano, eles estão no domicílio europeu, tá? E aí, qual que é a grande vantagem deles, esses UCITS? Eles têm uma otimização sob o ponto de vista de dividendos. Então, os ativos norte-americanos, eles têm 30% de retenção na fonte. Os UCITS não têm essa retenção de 30% na fonte. E tem uma segunda vantagem aqui do ponto de vista sucessório. Então, a Irlanda, que é onde estão listados esses UCITS, domiciliados esses UCITs, ela não tem imposto de sucessão
para investidores que são não residentes fiscais da Irlanda. Então, quando a gente investe num ativo, num UCITS, através de uma conta norte-americana, a gente não está sujeito à regra de sucessão dos Estados Unidos, porque a gente está investindo através dos Estados Unidos num ativo que está da Irlanda, no ativo da Irlanda. Tá? Ele é um pouquinho mais caro, mas a gente tem essas duas vantagens aqui. Primeira vantagem, tem mesmo imposto sobre dividendos. Segunda vantagem, é a questão sucessória aqui. Tá? Isso a gente leva em conta, tá, Hélio, quando a gente vai montar a carteira internacional dos nossos clientes aqui. Acima de $60 mil na carteira internacional, dependendo do ativo que a gente tem, a gente está sujeito a regras de sucessão dos Estados Unidos, a imposto de sucessão dos Estados Unidos, que pode chegar até 40%. Tá? A gente leva em conta isso, existe forma da gente ter bem mais de $60 mil lá fora, sem que a gente esteja sujeito a essas regras, porque a gente não vai ter mais de $60 mil em alguns ativos específicos que respondem a essa regra dos Estados Unidos. Aí, uma forma da gente fazer isso é a gente fazer através de UCITS, tá? É justamente para isso que eles servem. Deixa eu ver, tinha mais aqui do Rafael Cordeiro. Percentual ideal de alocação internacional para o investidor brasileiro hoje, na média geral. Cordeiro, aqui na Origami, nos perfis atuais, tá? Isso vai mudando ao longo do tempo, mas atualmente a gente está entre 3% e 15%, dependendo do perfil de risco do cliente aqui, tá? Quando a gente tem dólar na carteira, apesar de no longo prazo a gente melhorar muito o risco retorno do portfólio, no curto prazo a gente pode ver o portfólio balançar mais, tá? Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com essa dor de barriga aí. Então, para o investidor mais conservador, a gente trabalha mais próximo aqui dos 3%. Para o investidor arrojado, a gente já está jogando ali mais próximo ali dos 15%, tá bom? Precisa se expor mais, boa. Deixa eu ver aqui, o Francisco. Qual a melhor corretora para ter uma conta internacional hoje? Francisco, não faz muita diferença, tá? Para o volume que a gente está falando aqui, todo mundo vai ter uma prateleira de produtos bastante interessante, bastante diversificada aqui. Todo mundo vai ter um spread cambial competitivo aqui, tá? Então, eu diria para você, tenha uma conta internacional primeiro, tá? Não precisa se preocupar com isso. Então, a gente tem XP, BTG, Itaú, a gente tem Banco do Brasil, a gente tem a própria Avenue ali, que acaba sendo um pouco do Itaú, né? Enfim, a gente aqui acaba atendendo os clientes em várias plataformas. A gente gosta bastante da conta internacional do BTG, porque é mais fácil para a gente fazer, dado que a gente está lá dentro, tá? A gente consegue acessar diretamente a conta dos clientes, mas a gente não tem nenhum tipo de receita vindo dali do BTG para a gente, tá? Só porque é mais fácil para a gente mesmo, tá? Mas todas as plataformas vão conseguir te atender super bem. Uma outra pergunta que teve aqui, Luciana, é possível fazer a migração de ativos internacionais de outra corretora? Sim, é possível, tá, Luciana? Você vai ter que preencher um termo e pagar uma taxa, não me engano, de $50. Eu nunca fiz, mas eu sei que dá para fazer. Então, a gente consegue trabalhar com isso sim. A gente abre a conta internacional do BTG e aí consegue trazer ativos de outras corretoras aqui para o BTG. Dependendo do volume, eu sei até que o BTG reembolsa essa taxa de $50, tá? Eu esqueci o nome agora do termo que a gente tem que preencher, mas dá para fazer sim. ACAT. ACAT, é isso mesmo. Bom, acho que é isso, pessoal, que eu tinha para passar. Acabei até me estendendo aqui, teve bastante pergunta, mas se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, eu vou... Ô, Xaber, muito obrigado pela palminha aí. Foi um prazer ter a sua presença aqui. Devitão. Ô, pessoal, tamo junto. Devitão, se quiser terminar aí, fica à vontade, por favor. Tá, beleza. A gente só tinha mais um último slide ali, que você tirou aí, mas era só para ficar visualmente. Opa, voltando, ali. Me desculpa. Volta lá, que é legal, vai resumir bem a proposta da live aqui, né? Qual que foi o propósito maior. Então, a gente não quer vender sonho, né? Muitos podem ter assustado ali, o Karim falou, pô, a gente está nitidamente no início da Terceira Guerra Mundial, todo mundo tem que ter grana fora, mas no fim ele resumiu bem o que a gente quis trazer aqui para vocês. 3 pontos importantes, né? Que a gente preza a nossa base, nossas premissas aqui, na forma que a gente lida com o patrimônio dos clientes. Então, mitigar o risco de perder o capital. Uma coisa, premissa é fundamento, a gente não vai correr risco demasiado, nós somos uma consultoria de investimentos, geralmente as pessoas associam investimentos, né, a renda variável, o investimento internacional, a criptomoeda, mas a gente não olha só para isso, né, a gente primeiro preza a construção de patrimônio, em construção de legado, então diversificar faz parte disso, né, de correr menos risco.
investir em moeda forte é só uma parte, um caminho desse processo para viabilizar toda essa gestão de risco. E, por fim, tudo isso não é complexo, né? Então, nós fazemos questão de trazer essas lives para vocês conhecerem um pouco dos bastidores, né? Nas reuniões que nós fazemos individuais com os clientes. Às vezes o foco é mais voltado para performance, para entrar na atualização de vida financeira, dos objetivos de cada cliente. A gente não acaba entrando no detalhe do racional, de todo o nosso embasamento. Então, é super importante a gente ter esse contato mais voltado para isso, para mostrar um pouco da cozinha aqui da Origami, da cabeça do Kalim, de como funciona as nossas alocações, para no final tudo isso se traduzir em confiança. Então, essa é a proximidade que a gente quer ter com vocês, é o nível de disponibilidade, de diligência com o patrimônio de vocês que a gente quer ter. Então, de novo, o que eu falei no começo, se vocês acharem que faz sentido para outras pessoas que vocês conhecem, que precisa diversificar, precisa cuidar melhor do patrimônio, vai ser um prazer atendê-los aqui, podem contar com a Origami. Beleza? Então, de novo, muito obrigado, pessoal. Espero que tenham gostado da live. E nas próximas, esperamos estar todos aqui novamente. Um abraço. Valeu. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigado, pessoal. Valeu.